no Hiperconectado de hoje, uma tecnologia brilhante que iluminou a nossa vida de uma forma surpreendente: os LEDs. Mas afinal, o que são esses dispositivos e como eles conseguem produzir luz de uma forma tão eficiente? E como e por que eles foram parar embarcados em tantas tecnologias ao nosso redor? Já começo adiantando que LEDs são muito mais do que luzinhas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Hiperconectado. Hoje a gente vai falar sobre LEDs, essas pequenas luzes que transformaram não só a iluminação das nossas casas, como vários dispositivos eletrônicos, as telas para as quais a gente olha o tempo todo, a indústria automotiva e muito mais. Mas antes, a gente vai dar um passeio pelo passado. As lâmpadas não são recentes e a mais antiga conhecida foi encontrada nas cavernas de Lamut, na França, entre 50.000 e 10.000 anos antes da Era Comum. Essa lâmpada usava óleo como combustível, que podia ser feito de plantas ou animais, e era parecida com as lâmpadas a óleo que foram populares durante muito tempo. Em 1780 foi inventada a lâmpada de argan, por Aimé Argan. Ela produzia uma luz mais forte e com menos fumaça por conta de uma combustão controlada. No século XIX, tivemos as lâmpadas de querosene, que se tornaram populares por serem uma alternativa mais barata ao óleo vegetal e animal. Em 1802, Humphrey Davy usou uma enorme quantidade de baterias e passou uma corrente elétrica por um filamento de platina. A criação dessa lâmpada incandescente, ou seja, que emite luz através do aquecimento de um metal, é o precursor das lâmpadas elétricas. Em 1879, Thomas Edison aperfeiçoou a lâmpada incandescente. Em 1883, depois de uma disputa de patentes, houve a fusão das empresas de Thomas Edison e Sir Joseph Wilson Swan. Alguns anos depois, em 1911, o filamento de carbono foi substituído pelo filamento de tungstênio para melhorar a eficiência e a vida útil das lâmpadas. No século XX foram inventadas as lâmpadas fluorescentes, que têm esse nome porque elas são feitas com um tubo recheado com fósforo na parede e um gás inerte lá dentro, como argônio ou mercúrio vaporizado. Quando você passa uma corrente elétrica por esse gás, ele emite radiação ultravioleta. Essa luz acerta o fósforo da parede, que fluoresce, emitindo a luz visível que a gente enxerga. Daí o nome lâmpada fluorescente. Também no século XX foi inventada a lâmpada LED. O diodo é um bipolo que é utilizado para conduzir a corrente elétrica. Ele permite a corrente elétrica passar só num sentido, né, para dar uma ideia do que é um dispositivo semicondutor, um diodo. E o LED também é um diodo, só que a diferença entre eles é que quando a corrente elétrica passa através do LED, ele, pela estrutura que ele foi construído interna, ele tem a possibilidade de emissão de luz. Diodos são componentes eletrônicos que têm como característica conduzir corrente elétrica em só um sentido. Como disse o professor Calixto, o LED é um tipo de diodo que, além de conduzir corrente elétrica, emite luz. E a cor dessa luz depende da receita, ou seja, do tipo de semicondutor usado e também da dopagem, que nada mais é do que inserir na estrutura algumas impurezas, como nitrogênio e fósforo. A palavra LED é um acronismo de Light Emitting Diode. Então é um diodo emissor de luz. O primeiro LED surgiu nos anos 60 por um engenheiro da GE, Nick Holland, que inventou o primeiro LED visível da cor vermelha. Esse LED era de baixo brilho, então ele era muito utilizado na época comercialmente como display, né? As calculadoras de segmento vermelho, indicação de equipamentos ligado ou desligado, então era um LED de indicação. Aquela luzinha vermelha que a gente vê na TV, no som. Exato. Daí, durante a década de 70, foi desenvolvido as cores amarela e verde, tá? E nos anos 90, depois de muito tempo, surgiu o LED azul. A cor da luz do LED depende da composição química da dopagem do diodo. Quando 3 cientistas japoneses conseguiram a receita certa para emitir a luz azul, eles ganharam o Prêmio Nobel de Física.
Com o azul, criamos um tipo de iluminação muito mais econômica e durável. Thanks to the blue LED, we can now get white light sources which have very high energy efficiency and very long lifetime. A gente conhece o LED em residências como luz amarela, neutra e a luz branca. Tá? Mas, no fundo, a base dele é o LED azul. Ah, então, quer dizer, não é só questão de cores. Todas as luzes que a gente tem em casa, branca, amarela, alaranjada, vem do LED azul? Exato. E em cima do componente tem uma dopagem de fósforo. Dopagem de fósforo? Isso. É aquele olhinho amarelo que a gente enxerga nos LEDs. Ah, Então, ele também é um tipo de filtro luminoso por fluorescência. Então, através do espectro da luz azul, ele passa pelo esse fósforo e emite as luzes que a gente conhece hoje comercialmente. então, teoricamente, poderia ser outro LED, mas o azul é, por exemplo, mais intenso para você colocar esse filtro em Sim, cima? exato. Ele tem um custo-benefício de menor potência, um menor consumo e o custo também fica mais barato. Mas tem outras formas de ser gerada a luz branca, com a junção do RGB, que a gente conhece como vermelho, azul e verde. Então, ligando essas três cores no mesmo espectro, ele se torna uma luz branca. Só que se tem baixa potências, então tem poucos brilhos. Então, o azul se torna mais eficiente em relação a custo-benefício e resultado luminoso. Inicialmente, os LEDs eram usados em displays digitais, como indicadores em painéis, relógios, e também tinha a lampadinha de infravermelho que fica na ponta do controle remoto. Depois, com o avanço dessa tecnologia, eles foram ficando mais brilhantes, mais eficientes, menores, e isso abriu todo um leque de novas possibilidades. Agora, nesse momento, essa sala está com uma temperatura de cor mais fria, né? Então, a gente tem um branco mais azulado. É o que eu veria de manhã, ou É o que você- preciso trabalhar, focar, fazer as Exato, coisas. é uma temperatura de cor para produtividade, para você estar trabalhando e tal. Ao longo do dia, essa luz vai mudando, assim como está mudando lá fora. Aqui, só para demonstrar para você, eu vou mudando a temperatura de cor da sala, né? Então, não sei se você está percebendo, ela está ficando mais amarelada, né? Então, aqui está num tom mais neutro, né? Isso já seria fim da tarde. E Mais começa a pra acontecer. tarde, né? E aí, no final da tarde, a gente deixa ela mais amarelinha, Nossa, bem amarelinha. né? Que aqui tá com 3.000 Kelvin. Que seria o equivalente a um pôr do sol, alguma coisa assim? Na verdade, seria o final do dia, vai? É para você já estar se preparando para diminuir o ritmo, né? Então, a quantidade, né, de azul é menor, consequentemente, ele vai impactar menos na sua produção de melatonina. Essa luminária também muda a temperatura de cor, então ela está com um branco frio de 6.500 Kelvin, mas ao longo do dia ela vai mudando não só a questão do espectro, né, mas também a intensidade. Então você também pode reduzir, né, o fluxo, se desejado. E o que é esse quadro que a gente tem aqui atrás? O que isso tem a ver com iluminação, por mais que não pareça? Exato. Isso daqui a gente chama de janela virtual, né? Porque assim, o desejável é a gente ter iluminação natural nos ambientes. Porém, infelizmente, em nem todos os ambientes a gente tem janelas, né? Principalmente hospitais, né? Então, pensando nisso, a gente também está ajudando no desenvolvimento de um produto, né, onde seria uma janela para ambientes que não têm luz natural, onde a gente vai trazer a iluminação natural para dentro do espaço, né? Então, já é sabido que não só a luz é importante, né, mas a imagem também, né, a sensação de você estar olhando além do espaço ajuda também na recuperação dos pacientes. Eu tenho a impressão, pelo que você está me descrevendo, que antigamente a gente tinha várias tecnologias diferentes em casa emitindo luz. Então, a lâmpada incandescente, a lâmpada fluorescente, a TV, e agora está tudo virando LED. Isso é uma realidade já desde
para a preservação da natureza, meio ambiente, a gente tem que preservar nossa matriz energética. E o LED veio para reduzir a potência instalada em forma da iluminação na residência, comércio e indústria. Então, antigamente a gente usava aquelas lâmpadas incandescentes, toda amarelada, que é totalmente resistível, e usava num cômodo uma lâmpada de 100 watts. Hoje, para fluorescente, se troca para 15, 25 watts. E o LED a gente já consegue atingir o mesmo nível de resultado luminoso com 8 a 10 watts. Para iluminar o mesmo ambiente, com a mesma quantidade de luz, eu tinha que usar uma lâmpada incandescente de 100 watts, depois uma fluorescente de 15 watts, e agora um LED de 5 ou 8 watts. Isso. Esse watt que você está me dando, então não é a potência de brilho, é o quanto gasta de energia. Exato, é o consumo de energia. O LED revolucionou a indústria da iluminação, não só pela flexibilidade e o maior controle sobre a luz, mas também por causa da sua alta eficiência energética. Essa aqui é uma maleta de teste de parâmetros elétricos, que a gente consegue comparar a tecnologia antiga com a tecnologia nova, que é o LED, de parâmetros elétricos e potência. Aqui em cima ele dá a tensão da tomada, está ligado, tá? E a gente tem a potência que a lâmpada está emitindo nesse teste. Certo. Então ele não vai me dizer quanto que ela brilha, ele vai dizer o quanto ela gasta. Isso, é o consumo de energia. E essas lâmpadas que eu trouxe hoje são já lâmpadas equivalentes em relação a fluxo luminoso. Certo. Tá? Então elas vão ter os mesmos 800 lumens, por exemplo, e a gente vai vendo quanto que elas gastam de energia. Exato. Tá. A gente pode começar pela incandescente, que é a mais conhecida, né? Essa de vidro. Bom, já matei a saudade aqui, faz um tempo que eu não vi uma dessas. A incandescente, o filamento dela é o que está brilhando, né? Sim. Ela é uma lâmpada resistiva, né? Então ela deixa o filamento incandescente e emite a luz. Você pode notar que ele emite um calor, uma temperatura bem grande, e com o tempo, se você colocar a mão no luz, você vai se queimar. É uma junção de luz, potência de luz, com potência de calor perdida. O próximo que a gente pode testar é a lâmpada fluorescente. A fluorescente é uma lâmpada de gases, né? Faz uma reação elétrica e interage com os gases e emite a luz. Fluorescente, tá? Deixa eu ver uma coisa, posso Pode, ligar e fica à desligar vontade. aqui? Quanto que essa lâmpada de 100 watts vai gastar? 100 watts. 100. Então, onde que eu consigo ver aqui? Aqui ele está mostrando potência aqui, ó. Certo. 102 watts. Então, ela está gastando 102 watts para poder emitir esse brilho. Exato. Deixa eu ver quanto que vai a lâmpada fluorescente. Ela já está gastando os 15 watts que você falou. 15 watts. Só entre essas duas tecnologias tem uma diferença de 85 watts. E hoje em dia estamos usando bastante a lâmpada de LED. Dá para ver que ela brilha bem. Eu consigo encostar numa boa. Quer dizer, Ele ela não tem esquenta uma nem de perda longe. de calor, de energia, mas só que não é igual incandescente. Você consegue segurar com a mão. E ela está gastando aqui, estou vendo, 8 watts. 8 watts. Quer dizer, ela está gastando quase 20 vezes menos, 15 vezes menos do que a lâmpada incandescente que a gente tinha. Esse é o ganho de energia que a gente tem. No Brasil, temos mais de 600 indústrias de iluminação, a maioria concentrada na Grande São Paulo. Luminárias correspondem a 61% do faturamento do setor, lâmpadas 28% e reatores 11%. Aqui, falando do segmento como um todo. A gente foi visitar a empresa CL Luz para focar em como a tecnologia LED pode transformar a sinalização com luzes. A tecnologia LED na parte de sinalização automotiva realmente foi assim foi muito positivo, muito. Principalmente você imagina que o carro, vamos pensar na bateria do carro, onde você emite, né, você tem a energia. Então, o baixíssimo consumo do LED fez com que hoje você tivesse uma sinalização muito mais efetiva, mais imponente, né? E as cores puras também, né? Onde o LED você tem a luz da emissão de luz vermelha, emissão de luz cristal estroboscópica, né? A luz azul.
E então fica uma sinalização muito mais eficiente, muito mais vistosa, você enxerga de muito mais longe, onde você consegue colocar mais iluminação, né? Também tem a parte de sinalização de motos, onde você tem esses mini sinalizadores. Moto que tinha uma bateria sofria demais, o máximo que tinha era um girozinho atrás, né? Ah, é verdade, aquele postezinho atrás com a lampadinha que girava, né? Hoje em dia você tem bastante mini sinalizadores espalhados pela moto, às vezes você tem até esse também que é de LED hoje em dia. Isso aqui é o que vai em cima de uma viatura. Isso é uma barra sinalizadora de viatura, né? Polícia, ambulância, serviço, aí vai das cores, tá? Ela tem a lente vermelha aqui em cima. Isso. Essa lente é mais uma roupa nesse caso, tá? Ela faz uma roupagem, né? Aqui você tem uma lente vermelha, uma lente azul e uma lente cristal, onde aqui por baixo estão blocos de LEDs que emitem cor vermelha, né? Aqui, onde existe, manda a cor cristal ou tipo de estrobo, né? E aqui blocos onde emite a cor azul. Se a gente tirar as tampas e ligar a barra, você vai ver vermelho, cristal e azul, com as tampas vermelho, cristal e azul. OLED, AMOLED, QLED. Daqui a pouco eu volto para falar sobre os LEDs modernos, o futuro dessa tecnologia e a importância dela para a medicina. Não sai daí. De volta com o Hiperconectado, hoje a gente está falando sobre LEDs. Não dá para negar que na nossa vida a gente interage cada vez mais com telas. Telas de smartphones, de tablets, de TVs, de computadores e muitas vezes quando interagimos com esses dispositivos, nós estamos interagindo com novas tecnologias de LEDs que fazem essas telas. É sobre isso que a gente fala agora. O LED é Light Emitting Diode, é um diodo emissor de luz, diferente de um diodo convencional. O OLED, isso aqui é um OLED, né? Aqui você tem os eletrodos, né? Os 4 eletrodos aí, que é alumínio depositado. Você parte de uma base de óxido de índio e estanho, que está depositado em cima do vidro. Isso é comercial, você compra. E a partir disso você deposita camadas de material que tem uma base em carbono. E por ter uma base em carbono, tudo que tem base em carbono se convencionou chamar de orgânico. Quando a gente fala, então, em telas de LED, de OLED, de AMOLED, outras coisas, o que muda é o componente que vai junto ali para produzir a cor desse LED? O arranjo, vamos dizer. Você começou com telas, eu não sei se é o caso dessa, mas os LEDs ficavam nas bordas, você tinha uma estrutura que fazia com que essa luz, dependendo do que você quer iluminar e apresentar nessa tela, esses LEDs eram energizados de tal forma que você produzia isso. Ali você tinha um material que era polarizado, com isso você deixava ele mais transparente, menos transparente, e com isso a luz passava e você tinha informação. Depois eles passaram a fazer essa área com os LEDs, e como é que eles são pequenos pontos de luz, o quantum dots, que eles chamam, né? Isso já é uma tecnologia já mais à frente ainda, porque esse tamanho ele começou a se diminuir. Para que isso? Para você melhorar a resolução, melhora a nitidez da imagem que você quer apresentar. Posso dizer, então, que a gente transitou de uma luz indireta, que você jogava a luz do LED para refletir com uma certa cor, para uma luz mais direta, onde agora você emite aquela cor e recebe ela no olho? Exatamente. O olho humano, ele enxerga a cor branca, né? Mas para nós produzirmos a luz branca, a gente parte do RGB, né? Red, Green e Blue, vermelho, verde e azul. E aqui no microscópio a gente vê na verdade são subpixels, tá? O pixel ele é formado por 2 LEDs verdes, um vermelho e um azul. Então, subpixels são essas cores sozinhas, né?
O pixel seria as 3 cores agindo de maneira igual. Nesse caso, a gente tem o AMOLED, que é o A vem de Active, o M de molecular, né? E o OLED de Organic Light Emitting Diode, que é o diodo orgânico emissor de luz. Esse é um LED orgânico microscópico e ativo, brilhando ali para ver. Porque é uma matriz. Né? Você tem uma matriz, então você tem vários pontos. Por que celulares hoje em dia precisam desse tipo de material para as telas? Eles precisam desse material para as telas, principalmente de um motivo principal, que é esse daqui, né? A espessura do dispositivo. Né? A espessura dele é menor, né? Ela é menor. Com isso, você consegue ter um display com tamanho uniforme, né? Se nós montássemos deixa eu pegar aqui, por exemplo, um display de OLEDs, ele ia ficar muito grande, né? Ia ficar desproporcional ao tamanho do próprio telefone celular. Ou qualquer outro tipo de display, né? E displays de LED em geral, OLED, LED, AMOLED, a tecnologia que for. Por que eles são importantes para um celular? Então, definição da imagem, espessura, tempo de resposta também, né? Quando você liga, ele automaticamente já gera a imagem. Porque você vai pegar um celular moderno hoje em dia, ele tem uma taxa de troca de imagem de 120 por segundo, exatamente. 140 por segundo para ter alta definição. Exatamente. Tem que ser LED para fazer isso. E aí tem que ser OLED para fazer isso. Os LEDs são uma ótima solução para a criação de jardins verticais e internos. Eles emitem luz concentrada nas cores necessárias para o processo de fotossíntese, como o vermelho e o azul. Essa luz artificial suplementa ou substitui a luz solar. No Hiperconectado sobre agricultura urbana, nós mostramos um exemplo desse emprego do LED. A gente aqui tem que simular as condições que a planta cresce no ambiente externo. Então, a principal talvez seja a iluminação, que a gente tem que fornecer para a planta o que ela retiraria do sol. Então, entre os componentes da luz do sol que a planta mais absorve para poder fazer fotossíntese e crescer, estão os componentes azul e vermelho, que quando a gente coloca aqui, dá esse tom rosa que a gente acabou aproveitando para o nome. A tecnologia de LEDs também tem papéis muito importantes na área de saúde, que vão desde os mais óbvios, como a iluminação de hospitais e salas de cirurgia, até diagnósticos complexos. A gente conversou sobre isso com a Thalita Nicolete Regis. O LED já tem uma vantagem ao laser, que ele não aquece. Né? Então, ele não é tóxico, ele não é invasivo, né? Então, você não tem efeitos ablativos, você não tem... ablativo? Ablativos é quando a gente tem vaporização da pele, por exemplo. Não, tá. Então, ele não vai fazer isso, o laser faria, né? Então, a gente consegue remover tatuagens, cicatrizes com laser. Com LED já são outras aplicações. Então, ele é uma luz não tóxica, ele é policromático, então consegue com diferentes comprimentos de onda, né, diferentes cores. Ele não é uma luz convergente, né? Então, a gente consegue também obter a aplicação dele em uma área superficial maior. Como é uma luz monocromática, a gente consegue ter no espectro visível atingir diferentes cores. Então, dependendo desse comprimento de onda, ele atinge diferentes regiões da pele. Tem a ver com a profundidade? Com a profundidade, isso. Então, por exemplo, o LED azul, que tem um comprimento de onda menor, da ordem de 420 nanômetros, ele vai atingir a camada mais superficial da pele, a epiderme. E aí, quando ele atinge a epiderme, o que acontece, né? As bactérias das glândulas sebáceas, e aqui são as bactérias que produzem a acne. Então, quando ele encontra essas bactérias, ele ataca essas bactérias e naturalmente vai liberar oxigênio. Aí a gente vai ter aquele efeito antibactericida. Então, a luz azul seria usada para um tratamento de acne, por exemplo. Já a luz vermelha tem um comprimento de onda maior, então ele consegue atacar as regiões mais profundas da pele, a derme, por exemplo. Né? Quando ele atinge a derme, ele ativa as atividades da mitocôndria. Então, aqui que a mitocôndria vai fazer? Ela vai dar energia para a célula. Né? E os fibroblastos, que são as células responsáveis pela produção de colágeno, precisam dessa energia.
Então, quando a gente usa a luz vermelha, consegue ativar fotoquimicamente as células, né, dos fibroblastos, que aumentam a produção de colágeno. Além dessa eficiência toda dos LEDs que transformou a iluminação que você provavelmente está usando agora para ver a vida ao seu redor, a capacidade deles de piscar, de acender e apagar tão rapidamente também entrou para a comunicação. Se você estiver vendo esse vídeo aqui pela internet, é por causa da capacidade dos LEDs de acender e apagar tão rápido que eles são usados para transmitir a informação pelos cabos de fibra ótica que ligam a internet do mundo. Essas tecnologias mal começaram a entrar nas nossas vidas e ainda devem aparecer em muito mais áreas além da nossa saúde. Mas como quase tudo nessa vida, o excesso mesmo do que é bom pode acabar fazendo mal. Nós ainda vamos ter um programa aqui sobre as luzes e vamos falar sobre o impacto negativo e a poluição que o excesso de luz pode trazer para o ambiente e para a nossa vida. Esse Hiperconectado Brilhante vai ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Muita luz até lá.